E aí, dentro dessa perspectiva tradicional, a gente tem ainda tecnicista, que é mais adequado, né, de dizermos que no Brasil, que nós tivemos ou temos ainda aulas tecnicistas e não puramente tradicionais no Brasil, como à luz do século XIX. Porque quando a gente fala em ensino puramente tradicional, remontando aí, né, o século XIX, temos que fazer a referência aos valores humanistas. E aí eu pergunto, nós temos aulas tradicionais no Brasil? Não, de modo geral, o que a gente tem mais são aulas tecnicistas. O tecnicismo, ele deixou muitas marcas no Brasil e compreendemos o porquê disso. A sua expansão se deu, sobretudo, na segunda metade do século XX, momento de expansão da escola pública para um público maior e em todo o país. Foi um momento em que o ensino obrigatório e gratuito, né, ele saiu dos 4 anos relacionados ao ensino primário e passou a ser de 8 anos, relacionado aí ao ensino de primeiro grau, como passou a ser chamado, né, os 8 primeiros anos de escolarização a partir de 1971. Então, um maior número de crianças na escola, de adolescentes e jovens na escola, uma maior quantidade de professores atuando na educação. Então, a partir de então, né, e por lei, né, a perspectiva tecnicista era a metodologia a ser executada. Então, o que ocorre? Ela chega a todos os cantos do país. Claro, isso não é a única razão, mas é um motivo forte o suficiente para marcar, né, as gerações em termos escolares no Brasil. Nessa perspectiva, cabe ao professor fazer o que na escola? Fazer o que dizem os documentos curriculares oficiais. Então, por exemplo, né, você ensinou, né, em sala de aula aquilo que estava nas apostilas, sem questionamento. Então, o que eu tenho que ensinar não tem que ser questionado, não tem que ser problematizado. Por quê? Porque especialistas em educação já definiram um currículo, já elaboraram recursos didáticos, cabe a mim transmitir, reproduzir aquela produção feita por especialistas na minha sala de aula. E aí, eu pergunto a vocês, por exemplo, se vocês já tiveram aula tecnicista. Eu penso que alguns de nós, né, já tivemos. E, inclusive, né, em alguns momentos, fomos obrigados, ou por livre e espontânea vontade, desenvolvemos aulas tecnicistas. Existem planejamentos que são extremamente simplistas, que remontam, né, à perspectiva tecnicista. Então, aquele planejamento em que nós não exploramos, não prevemos e não exploramos conhecimentos prévios dos alunos. Aquele planejamento em que nós não prevemos, não organizamos, não preparamos, não trabalhamos com os alunos a contextualização dos conhecimentos. Ou o ensino apostilado. É um exemplo, né, de ensino tecnicista. Eu já fui obrigada a trabalhar numa escola privada, né, de pequeno porte que trabalha com um sistema apostilado de uma determinada entidade, né, empresarial da educação. Então, as apostilas chegavam prontas e nós tínhamos que dar conta daquelas apostilas. Né? Foi só um ano, né? Não havia compatibilidade ali metodológica e curricular, então foi uma experiência de um ano. Mas isso foi o quê? Finalzinho do século XX, início do século XXI. Então, um trabalho ainda na perspectiva tecnicista. Então, o que é que o aluno tem que fazer nesse universo tecnicista? É se apropriar daqueles conhecimentos. E essa apropriação exige memorização como base da aprendizagem. E essa perspectiva tecnicista ela é renovada no final do século XX, e aí, daí chamada, né, de neotecnicista, por exemplo, pelo pesquisador Dermeval Saviani. Há uma espécie de retorno à década de 1970, né, revisitado com a perspectiva da aprendizagem por competências e habilidades. Isso é referendado em um documento oficial, né, que não é normativo, que é sugestivo, que são os parâmetros curriculares nacionais. Eles indicam, né, como metodologia de trabalho, o trabalho baseado em competências e habilidades.